E aí, meus amados irmãos em Cristo Jesus, estamos nós aqui mais uma oportunidade, mais um fim de noite de domingo, né? E aqui nós estamos juntos para nós meditar na palavra do Senhor nosso Deus. O que você me fala de um evangelho que não traz o arrependimento? E hoje nós vemos aí um evangelho diferente, que Paulo inclusive nos alertou em várias de seus escritos, né? E dentre eles ali, Gálatas capítulo 1, versículo 8 e 9, ele disse várias maneiras que mesmo que ele ou um anjo vos anunciasse um outro evangelho, que seja anátema, quer dizer, que tenha maldição, que não tenha aprovação de Deus, esse tipo de outro evangelho. O evangelho é apenas um. E o verdadeiro evangelho é aquele que gera o arrependimento. Gera como o arrependimento? Nós vemos pela palavra, né? Se você for dar uma olhada lá no livro de Atos, capítulo 2, versículo 37, 38, 41, né? Você vai notar bem as primeiras palavras do versículo 37. Ouvindo eles estas coisas. Ouvindo o quê? Foi quando eles ouviram a palavra de Deus. Como o próprio Paulo dito lá em Romanos 10, 17, muito conhecido o versículo, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus ou pela palavra de Cristo. Quer dizer, se não há o evangelho, a palavra que nos traz as boas novas de salvação, a palavra de Deus exposta com sinceridade, com lealdade, com responsabilidade, ela vai me confrontar. Ela vai confrontar você, ela vai confrontar o indivíduo pecador, mostrar para ele a sua situação de como ser humano de pecador, e vai mostrar para ele a ira de Deus se permanecer naquela vida de pecado, de desobediência, mostrando para ele que existe o inferno para os perversos, para os ímpios, para todos aqueles que se esquecem de Deus e da sua palavra, e existe a vida eterna para aqueles que renunciam ao pecado, ao mundanismo e que entram pelo caminho da obediência. E fazendo entender que, sendo ele um pecador, mas que existe uma solução, e mostra o caminho. O caminho é o quê? Uma placa denominacional? O nome de um ministério famoso? Não. Existe um caminho, existe um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem, Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, o único mediador. Nós vemos lá no Evangelho de João 14,6, Jesus dizendo, eu sou o caminho, eu sou o caminho. Quer dizer que o Evangelho mostra isso para o pecador. Então, quando ele ouve a palavra, ele ouve a mensagem do Evangelho, o que acontece? Acontece o que aconteceu com aqueles irmãos lá no início da igreja primitiva. Não é diferente nos nossos dias. Está diferente porque não pregam mais o evangelho que é preciso de ser pregado. Hoje nós vemos aí esse blá blá blá, aí esse bate-papo para reunir pessoas para algum momento de lazer, não é? Mas para confronto, adoração a Deus, amados, estão deixando a desejar nos dias atuais. Então, é por isso que não está igual. Mas o efeito da palavra é o mesmo, o modo de agir de Deus é o mesmo, a maneira de agir do Espírito Santo é o mesmo, o que não está sendo o mesmo é o homem, aquele que se diz chamado por Deus, obreiro, responsável pela obra, em cumprir cabalmente o seu ministério com responsabilidade e com respeito a Deus e às vidas das pessoas que estão sofrendo um mundo de pecado, né? Então, quando eles ouviram o quê? A palavra de Deus, eles compungiram-se. Quer dizer que em seus corações eles se sentiram mal, se sentiram revolta por ter vivido até ali uma vida de pecado, uma vida contrariando um Deus bondoso e santo como é o nosso Deus e amoroso, né? Então, a primeira coisa, né, que eles compungiram em seus corações foi chegar e perguntar para Pedro.
O que faremos, varões e irmãos? Eles queriam uma solução, eles entenderam o Evangelho, eles entenderam a palavra. O que faremos, varões e irmãos? E qual foi a resposta? Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Sem esses dois pontos primordiais, não há salvação para a vida de um ser humano, irmãos. Se não tiver o arrependimento e logo após o arrependimento a conversão. Porque o arrependimento é quando a pessoa entende que o que fez até ali fez por ignorância. E no momento que ela passou a conhecer a verdade, e ela aceita a verdade da palavra, o Espírito Santo entra com a ação na vida daquela pessoa, levando-a à conversão, quer dizer que a conversão é a mudança de atitude. Se vivia para o mundo e para o pecado, a partir dali vai viver em conformidade com a palavra de Deus e procurar da melhor maneira servir e agradar ao Senhor nosso Deus. É a conversão, é a mudança de vida. Ela vai sentir através da operação do Espírito Santo ali a mudança, o desejo que ela vai sentir de mudar cada dia mais, porque sem o Espírito Santo não tem como. Porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quando ele ouve a palavra, ele entende a sua vida miserável, que precisa de mudança, e se opta por aquilo, o Espírito Santo então entra na vida dele com essa obra regeneradora e restauradora na vida do ser humano. Então, sem palavra de Deus, não existe obra de Deus, irmão. Qualquer movimento que não tem palavra de Deus, amados, não passa de um clube, de uma orgia ou de um movimento qualquer. O verdadeiro culto a Deus, a verdadeira obra de Deus, tem a palavra como base, a Bíblia, as Santas Escrituras, a bússola, o cajado do caminhante. Ela é o ponto principal, o apoio é a palavra do Senhor nosso Deus. Mas infelizmente hoje nós vemos a palavra do Senhor nosso Deus, ela está praticamente perdida dentro de muitos templos. Hoje é tanto lixo, irmãos, tanto lixo que a palavra de Deus está lá no cantinho, não sobra tempo para ela. É tanto movimento, é tanta emoção, e é tanta coisa, e a palavra de Deus que é aquela que tem o poder de restaurar o alimento da alma, aquilo que é poderosa para salvar o elemento. Muitas das vezes ela é deixada de lado, ou ela é deixada em quarto, quinto, sexto, último plano, em uma reunião que se chamam de culto. Agora a quem eu não sei. Então, amados, o que nós temos é isso. Quando Jonas pregou lá para o pessoal na cidade de Nínive, ele pregou o quê? A palavra. E ele temeu aquele povo. Você pode ver na história do livro de Jonas, que ele fugiu. A história, não estou dizendo a Bíblia, mas a história, já ouvi assim por muitos historiadores, nunca li nada, mas já ouvi, né, e uma hora até eu quero estudar a respeito dos ninivitas. Diz que era um povo muito cruel, eles eram um povo muito mau. Mas como diz o profeta Jeremias, a palavra do Senhor é como um martelo que esmiuça a penha. Não existe coração duro, não existe coração revoltado, que quando a palavra de Deus chega até ele e o elemento dá um ouvido para ela, deixa ela dar uma penetradinha, que aquele coração não seja explodido como uma dinamite explode uma rocha. Ela entra naquele coração, ela quebranta aquele coração, ela transforma aquela vida, ela muda aquela vida. E ali Jonas fugiu, mas Deus, usando ali das suas maneiras de agir, né, como você conhece a história do livro de Jonas, o final de tudo ele acaba em Nínive. E ali eu fico imaginando uma maneira talvez um pouco de medo, né, ali receoso, pregando a palavra, arrependei-vos, porque o Senhor vai destruir esta cidade e tal, tal. E você pode ver que o pior de tudo é que depois que ele pregou nas ruas da cidade,
Ele foi lá para o alto sentar, assistir de camarote a destruição. Mas só que Deus não destruiu. Porque ele pregou a palavra de Deus. E aquele povo mau, como diz a história, se arrependeu. E converteu ao Senhor. Né? E como era o costume deles naquela época, né? Eles proclamaram jejum, vestiram de panos de saco, desde o maior até o menor. Ao ouvir o Evangelho, então o Espírito Santo convenceu e trabalhou nos corações daquelas vidas, desde o rei até o menor. Então a palavra de Deus, amados, ela é a ferramenta principal do obreiro, da obra de Deus, é a palavra, pregada como ela é, ensinada como ela é. E hoje, amados, a prova disso, que ela, se você não tem notado, você vai notar. Você vai achar estranho do que eu vou te dizer aqui. Ela tem sido alvo do inimigo e do adversário, de causar confusão com ela na mente das pessoas. A palavra de Deus é difícil de interpretar. Cada um entende de um jeito. Negativo, amados. Ela tem várias vertentes em termos de profundidade. Né? Talvez eu aqui, Deus me dá uma mensagem em um texto, e eu prego uma mensagem, e talvez amanhã você vai ver outro irmão, uma outra pessoa pregando o mesmo texto, uma outra mensagem, né? Mas é a mesma palavra, sem contradizer com a outra. Por quê? Porque ela é profunda. Agora, esse negócio que a Bíblia é confusa, que a Bíblia contradiz, não, isso é estratégia diabólica, isso é coisa de quem não quer tirar tempo para estudar a palavra de Deus, ou para quem não suporta enfrentar a realidade do Evangelho. Porque hoje o que tem de pessoa que fala em verdade, que gosta da verdade, mas quando ele é confrontado pela verdade, ele deita com as cargas, ele sai fora. Mas a palavra do Senhor, ela não tem confusão. A palavra do Senhor, ela fala conosco claramente. A palavra do Senhor não deixa dúvida. Ela, em qualquer área da vida, ela nos ensina, ela nos exorta, ela nos confronta, ela nos leva a entrar ao caminho do arrependimento e nos mostra que o alvo de tudo isso é Cristo. A prova do amor de Deus é Cristo. O texto áureo da Bíblia, nós podemos dizer Evangelho de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quer dizer que tudo se centraliza em cima daquilo ali. Mas como? Aí Deus, Jesus então não tem perigo mais. Jesus já veio, já morreu, eu posso viver de qualquer jeito, que lá no dia do juiz lá, eu sou salvo. É o que muitos confundem que fala isso aí. Não, negativo. Quer dizer que eu vou lá na frente, eu levanto a mão, tudo bem, coloco lá uma música emotiva lá, que faz todo mundo chorar, emocionar e tal, sai dali, pronto, eu estou salvo. Não, negativo. Sem o arrependimento e sem a conversão, não existe salvação. João Batista, ele diz o seguinte: o machado está colocado no pé da árvore. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Você não vê isso mais nos púlpitos das igrejas. O púlpito das igrejas hoje é concessionária. É o carro zero, o meu iate, minha mansão. Prosperidade é só isso. Mas só, amados, que eu não tenho tempo a perder com bobagem. Né? Meu tempo é precioso e Deus não me chamou para isso. Mas é para te confrontar. Dizer para você que se você não mudar de comportamento, seja você pastor, ancião, cooperador, presbítero, piloto de avião, mecânico de navio, operador de trator, seja sei lá quem for, se não houver arrependimento da sua parte, você crê na palavra de Deus e se converter a Cristo, o inferno te espera. E tem que ser rápido, porque você não sabe, o tempo está findando. Olha aí os acontecimentos, nós vemos aí nas nações, acontecimento no meio religioso, o amor se esfriando, tudo já nos mostra pelos sinais da palavra que está fechando a era da oportunidade. Então você se apressa. Você se apressa. Você que talvez nunca teve a oportunidade ainda de ouvir o Evangelho, Deus está te dando essa oportunidade nesse momento. Arrependa dos seus pecados. Deixa essa vida velha, deixa essa vida de bagunça. Porque você não foi criado para viver dessa maneira nas margens da sociedade. Homem da sarjeta,
homem para viver dominado por uma pedra, dominado por um quimba de cigarro, dominado por uma dose de cachaça. Não. O homem nasceu para que ele dominasse, para que tivesse o poder de dominar. Mas ele perdeu tudo isso através do pecado. Mas em Cristo Jesus, você crendo em Cristo, recebendo a palavra, arrependendo dos malditos pecados que você tem vivido nele, e você se convertendo ao Senhor, Ele te dá força para você vencer. O Espírito Santo vai te ajudar, vai te fortalecer e vai te dar graça para que você vença. Porque talvez a pessoa ouve uma mensagem como essa, ele, não, isso é tal, é um a mais, é um pregador a mais, aí as redes sociais de YouTube tá cheio e tal, mas amados, a minha responsabilidade, que se já tem ou se já não tem alguém pregando, isso não é problema meu. Mas a responsabilidade é dizer para você, se você não se arrepender, o inferno te espera. E diz a palavra do Senhor, através do profeta Ezequiel, Deus não tem prazer na morte do que morre, mas que se converta e viva. Ele não está dizendo aqui de morte física, prazer da morte do que morre em sentido de morte física. É porque a palavra morte na Bíblia, no original, tem o sentido de separação. Ela não tem prazer na morte do que morre, daquele que se separa de Deus, e daquele que às vezes separar de Deus, às vezes vivendo aqui nessa vida, mas no pecado, e ele vinha mesmo a morrer fisicamente, vai ser morte eterna. Vai estar para sempre no inferno, na perdição. E Deus não tem prazer nisso. Você não foi criado para isso. Porque o ser humano ele foi criado para ser eterno. Aí você fala, mas todo dia está morrendo de gente, como é que é para ser eterno? Eu estou dizendo eterno no sentido homem interior, alma e espírito. E o homem, no momento em que ele parte para a eternidade, ele vai ser eterno do outro lado. Ele vai ser eterno no sofrimento e na perdição, ou ele vai ser eterno na presença de Deus para sempre. Escolha qual dos dois caminhos que você quer. Você quer viver eternamente com Deus, com o Senhor? Entre pelo caminho da obediência à sua palavra, renuncie a essa maldita carne, deixe de lado esse maldito engano e sirva a Deus com sinceridade, arrependa dos seus pecados, converta ao Senhor enquanto é tempo, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto, lá em Isaías 55:6. Do contrário, não adianta você pensar, eu tenho minha religião, tenho a religião do meu pai, eu sou bonzinho e tal, salvação não é através disso aí. Se você for para Atos 10, você vai ver Cornélio era um homem que fazia caridade, que dava de 10 reais em você. E as esmolas que ele fazia subir para diante de Deus. E não foi suficiente para ele se salvar. Foi necessário que Deus enviasse um anjo ali e falasse para ele chamar Pedro, que estava lá numa outra cidade. Né? Cidade de Jope, parece. Deu o endereço, formando a chamar Pedro. E ele vai te dizer o que você deve fazer. Pedro veio e anunciou o Evangelho. Anunciou a pessoa de Jesus Cristo. É outra coisa que eu falo para você também, viu? É uma mensagem para você que é obreiro, você que é pastor, você que é missionário, é ancião e sei lá mais o que. E muitas das vezes, amado, você quer ficar só na zona de conforto em cima de um pedestal. Quem é a responsabilidade de entregar a mensagem do Evangelho, pregar a palavra, ensinar a palavra como ela é nossa. É nossa. Você pode ver que o anjo veio ali para Cornélio, mas ele não pregou o Evangelho, não. Quem conhecia melhor as coisas de lá do que aquele anjo que veio ali? Mas não, ele cumpriu o que Deus mandou. Mandou ir lá, manda chamar Pedro. A responsabilidade é Pedro. A responsabilidade é da igreja. A responsabilidade é sua. Você que fala que é um homem de Deus, mas o que você tem feito? Você tem pregado o Evangelho da maneira como ele é? Você tem mostrado para as pessoas que se não for através de Jesus Cristo, o inferno espera? Você tem mostrado para as pessoas que se não for através de Jesus Cristo, arrependendo dos seus pecados, ela não irá para a vida eterna? Você tem ensinado, você tem mostrado, ou você tem acovardado? Ou você tem pregado simplesmente aí esse evangelho triunfalista, esse evangelho aí, teologia da prosperidade, que está matando as pessoas, que está arrebentando com a vida dos nossos jovens? Hoje estamos vendo aí esse maldito modernismo aí dentro das igrejas, esses cantores, esses artistas gospel e exploradores de pessoas, que têm pegado nossos jovens, estão levando para parque de exposições, para as festas mundanas, com desculpa de evangelismo. Vai tomar vergonha na cara. Que evangelismo? Como que quando você precisa de alguém para fazer um trabalho de visita, você não acha? Alguém para enfrentar uma dificuldade, visitar um hospital, visitar um enfermo, você não acha ninguém e vem com essa história de evangelismo? A palavra de Deus, ela precisa de voltar para dentro dos templos. A palavra de Deus precisa de voltar para os corações das pessoas. A palavra de Deus precisa de voltar para a boca de homens que Deus precisa de levantar. Orar para que o Senhor levante homens de coragem, homens que tenham caráter.
Homens que tenham compromisso com Deus, tenham compromisso com as pessoas, tenham respeito com as almas que estão perecendo aí, ó. E pregue a palavra do Evangelho. Sem arrependimento, sem conversão, não tem salvação. Igreja que não tem palavra não passa de um clube, uma sociedade de movimento ali que para nada serve a não ser para momentos ali de sei lá o que, de emoção e de tanta coisa. O verdadeiro culto, a verdadeira reunião a Deus, a verdadeira reunião onde temos a palavra, e ali onde nós somos confrontados a mudar de vida, a tomar atitudes na nossa vida, a arrepender dos nossos pecados e termos uma vida reta e certa diante do Senhor nosso Deus. Como Deus disse para Abraão: Abraão, anda na minha presença e seja perfeito. Perfeito como? Perfeito na maneira de servir a Deus, perfeito na maneira de confiar, perfeito na maneira de confessar os seus pecados, perfeito na maneira de entender que é pecador e que precisa da graça redentora de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Sem isso não há salvação. Sem isso estamos perdendo tempo dentro das igrejas. Nós precisamos, amado, de voltar ao Evangelho. Nós precisamos de clamar, colocar a boca no pó, como diz lá em Lamentações, Jeremias: bota a tua boca no pó, talvez assim ainda haja esperança. Talvez você não sabe nem o que é botar a boca no pó, você não sabe o que é dobrar um joelho e falar com o Senhor nosso Deus. Talvez é uma vida cristã medíocre. É simplesmente aquela vida de pegar uma Bíblia de domingo e ir para a igreja cantar, pular e fazer tanta coisa, se emocionar, mas no meio da semana está vivendo igual um mundano ou pior, porque o mundano não conhece a Deus. E você se diz que conhece e está dentro de um templo e tem uma Bíblia, né? Nem que seja para carregar debaixo do braço, mas você tem. Quer dizer que você está com a verdade, com a oportunidade na mão e não sabe valorizar a oportunidade que você tenha. E uma vez num dos meus vídeos eu disse: cuidado para que não aconteça com você como aquele moço da parábola de Rico e Lázaro. Aquele moço que foi entender que estava errado quando estava no inferno, nas chamas, nos tormentos e no sofrimento. Ele lembrou da família, lembrou de todo mundo, pedindo a Abraão que mandasse alguém, falou: não, lá tem os profetas, ouça-os. E hoje tem aí os homens de Deus que estão aí pregando a palavra, estamos aí, pessoas anunciando. Aí tem muito tranqueira de Bíblia na mão por aí, e não é pouco não, mas tem muita gente sincera fazendo a obra do Senhor e levando a palavra do Senhor nosso Deus. Ouça, e se você for uma pessoa que tem interesse pelas coisas de Deus, vá para dentro da Bíblia, vá para dentro da palavra do Senhor nosso Deus, e ela vai te ajudar você até a viver livre daquilo que é falso. Os falsos ministros, falsos pastores, falsos anciões, falsos cooperadores, falsos obreiros que vêm por aí enganando, né? Porque você tendo a verdade é o maior antídoto contra a mentira. É você ter o conhecimento da verdade. Quer dizer, se você acha que está sendo enganado, você também tem culpa no cartório. Porque você estando com a verdade na mão, mas você não se apita por ela. Talvez você tenha tempo para a internet, você tem tempo para novela, você tem tempo para tudo, mas você não tem tempo para isso aqui, ó. Palavra de Deus. Você não tem tempo para a palavra. Então por isso que você é enganado com facilidade. Você está correndo atrás de oba-oba. Se você vê que está vindo um cara lá da Casa do Chapéu, que o cara faz e acontece. Ó, vamos lá, tem bênção chegando. Bênção verdadeira nós achamos na presença do Senhor. Muitas das vezes com lágrima. Muitas das vezes calando diante das dificuldades. Calando a boca com razão. Porque crente não tem razão. Ele tem por obrigação de viver uma vida para Deus. Nós temos por obrigação de viver uma vida de tal maneira que o nome de Deus seja glorificado através de nós. Essa é a verdadeira vida cristã, que ninguém quer viver. Por isso que a Bíblia diz que estreita é a porta, apertado é o caminho, e poucos são os que entram por ele. Poucos. Então toma cuidado, que você seja um desses poucos, tá bom? E que nós juntos em oração, nós podemos buscar a presença do Senhor nosso Deus e fazer a obra do Senhor e nunca deixar de falar da verdade do Evangelho e da palavra do Senhor nosso Deus. Sem a palavra de Deus não existe obra de Deus. Sem arrependimento não existe conversão. Sem arrependimento não existe mudança de vida, tá bom? E não se esqueça, o machado está colocado na raiz das árvores. A árvore que não produzir, não basta produzir fruto, mas bons frutos, frutos de arrependimento, será cortada e lançada no fogo. Então não adianta, irmão, só estar na igreja dia de domingo, bonitinho, palipauzinho, tranquilo e tal,
mas se no outro dia eu estou lá no meu setor de trabalho, eu não respeito as autoridades no meu setor de trabalho, muitas das vezes a boca suja, né? Compra, não paga, não tem respeito pelas pessoas, não tem harmonia com a família, muitos às vezes se dizem cristãos, obreiros, às vezes até espancam esposa, filhos e tanta coisa, né? E depois quer estar dentro da casa de Deus, quer ser usado por Deus, porque eu revelo, porque eu profetizo e tal, vai tomar vergonha, né? Então o negócio é dessa maneira. Entre pelo caminho da palavra, ainda é tempo. Enquanto estamos no dia chamado hoje, é momento de conserto, tá bom? Se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureça o teu coração, mas vai para a presença do Senhor, confesse ao Senhor, né? Terminando, Paulo deixou escrito para a igreja de Éfeso, capítulo 5, versículo 14, desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá, tá bom? Assim como Ele está te esclarecendo nesse momento. Eu sei que talvez você esteja com vontade assim, de dar um soco e quebrar até o monitor aí do seu aparelho, né? do seu celular, ou do seu computador, né? Mas é a mensagem da palavra de Deus, Deus falando no teu coração, tá bom? O Senhor te confrontando para que você mude de vida. O amor de Deus por você, Deus não quer te perder não, Deus quer ver você na glória com Ele. Então desperta, acorda, porque quem dorme não tem noção do que está acontecendo em volta. E tem muita coisa acontecendo em nossa volta, sinalizando que Jesus está aí e que a oportunidade para você está terminando. Talvez seja essa a última. Que o Senhor te abençoe. Que a paz de Deus em Cristo Jesus seja com você, com a sua família. Que você tenha uma boa semana no nome de Jesus e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.